Muito bem, boa tarde. Que prazer revê-los, né, nessa festa espiritual que são os congressos Pietro Baldi. Dessa vez aqui em Fortaleza, um local tão especial, né, para a tradição brasileira, e quero aproveitar o ensejo para homenagear também, já nesse início, a memória do nosso Bezerra de Menezes, né? Uma das estrelas brilhantes aqui do Ceará, que tanta luz traz e trouxe aos nossos rincões, e que também celebra o seu aniversário em 29 de agosto, daqui a uma semana. Então fica a nossa homenagem. Eu quero abraçar também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Ibis, de todo o Brasil e também de fora do Brasil, que acompanham esse 19º Congresso Pietro Baldi. Então, a todos a nossa saudação, o nosso carinho, que se juntam, né, aos que estão aqui presentes nessa festa do Espírito. Muito bem. Nós sempre que estamos preparando as palestras para os congressos Pietro Baldi, nós procuramos fazer essa preparação, né, do material com muito carinho, procurando trazer coisas realmente relevantes, coisas que possam trazer, ser motivo de reflexão, de estudo, de análise para todos aqueles que, né, vêm ter aqui, às vezes viajando longas distâncias. Então, é a nossa forma de agradecer, né, pela presença e de compartilhar alguma coisa relevante nesse momento. Dessa vez, nós encontramos uma pérola do mais alto valor. E é com muita alegria, com muita satisfação que eu trago esse material hoje. Ao final da nossa conversa, vocês vão entender o porquê. Mas é um achado, digamos assim, esse paralelo que nós vamos apresentar hoje, aqui muito rapidamente, entre Orígenes e Pietro Baldi. Vamos ver, então, o que achado é esse e o que nós podemos trazer. Por tudo que nós vimos hoje aqui, apresentado desde ontem pelo Gilson, hoje de manhã, enfim, ao longo, né, de todo o evento, uma coisa fica clara, né, para nós todos nesse momento. A obra de Ubaldi é cristocêntrica. Ubaldi viveu por Cristo, com Cristo, em sintonia com Cristo. A sua paixão, o seu objetivo, a sua motivação de vida era seguir a Cristo, viver o Evangelho, trazer o Evangelho de volta, ao Cristo de volta, digamos assim, de alguma forma, através dos seus textos. Isso está impregnado em cada página de sua coleção, isso está impregnado na sua vida, ele representa um dos grandes avatares do século XX e da civilização humana em geral, não apenas do século XX. Agora há pouco, na palestra da Rosane, estava lembrando da obra Os Quatro Evangelhos, que tem uma revelação de que Pedro preside ao progresso do conhecimento. A função de Pedro é presidir ao progresso do conhecimento. E a obra de Ubaldi realmente é um divisor de águas, estabelecendo os fundamentos da nova civilização do terceiro milênio, de uma maneira ímpar, absolutamente singular. E cuja vinda foi prevista na obra de Chico Xavier, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como o missionário da Úmbria, que viria trazer novas revelações, né, novos aspectos da revelação cristã. Então, eu fiz aquelas pesquisas que eu acho que ninguém se dá o trabalho de fazer, e descobri, olha, que a palavra Cristo aparece na coleção baldiana, nas mais de 10.000 páginas, 2.247 vezes.
A palavra evangelho 1455 vezes e cristianismo 423 vezes. Dá quase que uma citação de Cristo de evangelho a cada 2 páginas, aproximadamente, nessa história toda. Mas por que eu estou trazendo esse introito aqui? As reflexões de Pietro Baldi sobre a história, o papel e a função social do cristianismo e sobre o futuro do cristianismo são algumas das páginas mais importantes da sua obra e da sua coleção. Nós temos Pedro de volta, olhando de novo a sua igreja. Nós temos Pedro 2000 anos depois, tendo a chance de refletir sobre toda a história da civilização, e em especial sobre aquilo que aconteceu com a igreja. E refletindo sobre como a igreja sairá da situação em que se colocou e como assumirá um dia o papel que lhe cabe de representação da mensagem do Cristo. Então, são reflexões profundas, abrangentes, consistentes, das mais variados aspectos. A obra de Ubaldi começa numa noite de Natal. Então, só reforça, né, essa questão. No 19º centenário do nascimento de Jesus, né, da data atribuída ao nascimento de Jesus, ele recebe a mensagem dos cristãos com alguns dos alertas mais veementes e mais sublimes já apresentados à humanidade sobre a mensagem do Cristo. Diz sua voz: não toco em vossas divisões de forma, mas enfatizo a substância da ideia do Cristo, de que todas as vossas crenças nasceram. Quero que se vivifique a fé desfalecente em vossas almas, que se reanime a fé nas coisas eternas, já escritas com tanta simplicidade, que de novo viva o singelo espírito do Evangelho e nos torne todos irmãos. É somente disso que o mundo precisa e essa é a solução para todas as crises. Não são necessários novos sistemas, é preciso que surja o homem novo. Né? Disse a Rosane agora há pouco. Olhando então sob essa paixão e com esse anseio de trazer de volta aquele evangelho original, que ele traz as suas considerações, que nós procuramos resumir aqui ao suprassumo delas, para podermos seguir no nosso estudo. Mas, diz ele, a lei futura está, não há dúvida, no Evangelho do Cristo, e se realizará no esperado reino de Deus. Mas essa lei vos aparece hoje como um caso limite de que só é possível avizinhar-se por aproximações sucessivas, por meio do uso inteligente das forças biológicas. Nós ainda estamos, como bem lembra o Maurício aqui a todo momento, nós ainda estamos muito longe da concretização do reino de Deus, mas ele não é uma utopia no sentido de uma promessa de difícil, de questionável realização, mas uma utopia no sentido de um sinal, de um ponteiro biológico a nos apontar o nosso destino como sociedade, como humanidade e como seres, né, individualmente falando. Nós vamos alcançar esse objetivo através de aproximações sucessivas, cada um individual e coletivamente, na medida daquilo que pode e consegue alcançar. Mas nós temos esse norte, nós temos esse rumo, e é importante termos consciência dele. No alto, como farol luminoso, coloquei o espírito do Evangelho, a mais alta expressão da lei em vosso concebível. O Evangelho ainda é uma revelação desconhecida, ainda é um tesouro a ser explorado, ainda é um manancial inesgotável de lições à nossa disposição. É uma fonte eterna,
é uma lição imorredoura. Ele se renova conforme a nossa capacidade de leitura, conforme a nossa capacidade intelectiva, ele vai se apresentando maior, mais belo, mais profundo e mais sábio, contínua e sucessivamente. Aquele que tiver a ilusão de já ter alcançado algum entendimento a respeito, desista. É sinal de que não conseguiu ainda entender o mecanismo em que ele se apresenta. É necessário retornar à força virgem do primeiro evangelho e do primeiro franciscanismo. Só assim se poderá enfrentar com esperança o futuro. Olha que frase. Vamos repetir. É necessário retornar à força virgem do primeiro evangelho e do primeiro franciscanismo. Só assim se poderá enfrentar com esperança o futuro. Nós falamos tanto em Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, e que estamos lá no segundo nível, né? A Adelaide falou de cedo, no segundo nível lá da astúcia, porque não inventaram subsolo naquela história, né? Porque se tivesse um subsolo, a gente podia ter um lugarzinho lá. Mas é preciso nós todos tomarmos consciência do nosso estágio, do nosso real estágio evolutivo, para não nos iludirmos, né? Não nos alienarmos da nossa própria condição e podermos trabalhar a partir da consciência dela. Então, alguns exemplos que eu uso sempre, mas que são recorrentes. Nesse momento aqui em Fortaleza devem ter, 200 pessoas nas ruas, incluindo crianças, adultos, pessoas idosas, etc, etc. Nós todos vamos dormir essa noite como se nada disso tivesse acontecido. Né? Não fere a nossa sensibilidade a necessidade do outro. Essa indiferença é símbolo da nossa apatia moral. Se nós fôssemos bons, jamais nós conseguiríamos dormir com o outro dormindo na rua. Nós íamos lá oferecer a cama para ele. E nós somos, né, espíritas, religiosos, espiritualistas, estudiosos de balde, disso e aquilo, segundo nível, né, blá, 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 blá. Mas está todo mundo dormindo e o irmão está dormindo na rua. Se fosse filho seu, dissesse agora, um irmão seu pai, seu irmão, sua esposa, seu esposo, está lá jogado na rua, está passando mal agora. Você ia assistir o final da palestra? Não, você ia sair correndo, né, para atendê-lo, para ajudá-lo, porque ele é importante para você, mas só porque é filho do outro não é importante? Percebeu o estado da nossa indiferença, da nossa apatia moral? Como é que a necessidade do outro nos fere pouco? Então, aí nós estamos cansados de falar de religião, isso, aquilo outro, mas por isso que parece que a mensagem precisa ser repetida 1 milhão de vezes, porque daí você... eu acho que eu tenho vontade de fazer um trabalho social. Né? Começa assim, eu tenho vontade de fazer um trabalho social. Aí passam alguns anos. Aí, olha, eu estou com muita vontade de começar um trabalho social. E depois passam outros anos, aí você um dia, comecei a fazer um trabalho social, uma vez por semana à noite eu vou lá e faço alguma coisa. E você se sente bem porque você começou a fazer alguma coisa. Né? Mas, minúsculas. E o convite é necessário retornar à força virgem do primeiro evangelho e do primeiro franciscanismo. Só assim se poderá enfrentar com esperança o futuro. No futuro nós vamos precisar de muito mais solidariedade do que essa que nós hoje conseguimos apresentar. Essa apatia em relação ao outro não é saudável. Ela não é assim que os bons espíritos vivem, né? Eles vivem preocupados uns com os outros, realmente preocupados, decisivamente preocupados. Quando o Francisco de Assis vai lá e dá a roupa dele para o outro, é porque ele está fazendo como se estivesse fazendo com o filho. Se meu filho estivesse nu na rua, precisasse de roupa, eu não ia dar minha roupa para ele? É claro que ia. Né? Se ele estivesse com frio, se ele estivesse com fome, com isso, com aquilo. Então, esse despertamento moral que é o grande objetivo do processo. O cristianismo, essa daqui é ótima, olha. O cristianismo é um fenômeno em evolução. Concebemo-lo, portanto, como um cristianismo progressivo.
Esse é o consolo, né, para a nossa apatia. Nós temos tempo, nós temos esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, é o exercício que nós precisamos para despertar essas energias. As energias da fraternidade, do amor, da preocupação uns com os outros. Não há como amar a Deus sem amar ao próximo. O amor a Deus se realiza através do próximo. Se não ama o próximo, não ama a Deus. Independente da religião que diga professar e que verbalize através dos seus credos. Então, nós vamos alcançar isso progressivamente, o que significa que poderá fazer amanhã o que não se fez até hoje. Isto é, tornar-se verdadeiramente cristão. Olha a frase, o cristianismo há de tornar-se verdadeiramente cristão. O cristianismo terreno. Não se trata, pois, de falência, como se pode fazer do pensar o passado, mas de uma futura realização da ideia de Cristo. Com base nesse raciocínio, nós podemos aplicar a questão da evolução do cristianismo um pouco da ideia dos dois semiciclos de involução e evolução que nós conhecemos e que se baseia na obra Descida dos Ideais, né? Do Evangelho puro e cristianismo do cristianismo do Cristo, nós tivemos um período ali de honestidade, de tentativa real de vivência dos cristãos primeiros, dos ideais crísticos, depois a acomodação da astúcia e, finalmente, o império da força com a Inquisição, né? O Evangelho adaptado e o cristianismo dos homens, ou crê ou morre. Nós estamos hoje fazendo o caminho inverso da evolução, olha. Nós saímos da força, voltamos outra vez da astúcia, que é o cristianismo social, que foi citado hoje. Eu vou à igreja para ver e para ser visto, mas, né, é uma mera convenção social. Eu não acredito em nada disso, só estou aqui cumprindo tabela e iludindo um pouco a mim mesmo e aqueles que me cercam. Mas já há uma aspiração pela honestidade, pela revivescência, né, do evangelho original. Então estamos nesse ciclo aqui, saindo da astúcia e voltando ao cristianismo do Cristo. A pergunta que se apresenta nesse ponto é a seguinte: mas que cristianismo do Cristo é esse? Quando se fala do amor, quando se fala dos aspectos comportamentais, fica mais fácil, né? Não, tá bom, eu sei amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como nós mesmos, tal. Aí tá bom, tá fácil. Mas e nos aspectos conceituais? Então, por exemplo, a reencarnação, é mais fácil. O Cristo falou da reencarnação de Elias, né, na forma de João Batista, ensinou a reencarnação a Nicodemos, mas ela depois foi condenada pelos concílios, foi esquecida e resgatada lá, né, por Kardec no século XIX. Que outros elementos conceituais fazem parte do cristianismo primitivo e que talvez tenham se perdido no tempo? Para reconhecer o cristianismo do Cristo também no seu aspecto conceitual, seria muito bom nós termos fontes primárias, fontes originais, que pudessem nos mostrar como é que era o cristianismo do Cristo, também na questão das ideias, não apenas na questão atitudinal, que é mais concreta, mais visível. Então, pensando nessa questão, nós começamos a pesquisar uma série de obras ligadas à história do cristianismo, no afã de entender como é que era, o que eles acreditavam, o que eles pensavam, tentando voltar às origens para entender esse cristianismo primitivo, esse cristianismo original. E olhando essas obras todas, começou a despontar o nome de Orígenes. Em todas elas, sempre se falava de Orígenes de uma forma especial. Mas que negócio é esse? Toda hora falam de Orígenes. E falavam de uma maneira muito carinhosa. O maior nome associado à cidade de Alexandria. A figura mais notável antes de Agostinho. Pensador de raros dotes especulativos. Sua obra é até hoje a mais discutida entre de todos os pais da Igreja. Importância imperecível. Todos os grandes estudiosos da época apontavam Orígenes
como sendo realmente especial. Diz aqui, olha, o especialista brasileiro, Bento Silva Santos, que é a pessoa que faz a introdução da edição brasileira das obras dele, diz: entre os escritores eclesiásticos da Igreja Antiga, a figura de Orígenes destaca-se singularmente, seja pela sua personalidade ímpar, seja pela sua vastíssima produção literária, seja, enfim, pela profundidade teológica, espiritual e exegética de seus escritos, quando o comparamos com os seus contemporâneos. Ele é apontado por um dos principais especialistas em história do cristianismo primitivo como o gênio do cristianismo. Meu Deus, tenho que conhecer, né, o Orígenes melhor, porque estou tão preocupado de conhecer lá a história do cristianismo primitivo, as ideias do cristianismo primitivo. Todos me falam no Orígenes. E dessa forma, né, e ele que viveu ali, olha, entre 184 e 254 depois de Cristo, ele está muito próximo no tempo ao período apostólico. João desencarnou em torno do ano 100. Estou falando ali um século, menos de um século para o nascimento de Orígenes. Você está, né, na fronteira ali do cristianismo apostólico, né? Se pensarmos que naquele tempo as coisas aconteciam mais lentamente e tal, você está ali muito, muito próximo. E aí fui procurar mais informações sobre ele, né? E descobri o seguinte, ele antecipa em bem mais de 1000 anos as obras de Kardec, Rustem e Ubaldi. Os três juntos. Ele fala de reencarnação, ele fala de corpo fluídico, ele fala de queda, e passa nos três com facilidade, transita, e não é uma citação única, não, são capítulos dedicados a cada tema desse. Tem um capítulo dedicado à reencarnação, tem capítulo sobre corpo fluídico, tem capítulo sobre queda espiritual e por aí vai. Segundo, sabia a Bíblia de cor. Ardoroso estudioso das Escrituras Sagradas, foi o pioneiro na montagem de uma compilação em 6 colunas de diferentes versões da Bíblia. Essa versão, chamada Hexapla, foi depois utilizada por Jerônimo para fazer a Vulgata. Então, era um documento com 6 colunas, com diferentes traduções da Bíblia, que ele montou pessoalmente para estudar nos originais lá dos textos. Segundo Jerônimo, que é o autor da Vulgata, ele foi autor de algo entre 600 e 800 livros. Ele já era um livre pensador naquela época, né? Ele falava numa teologia em exercício, ou seja, numa exploração contínua de ideias e com abertura para o novo, para a troca de impressões, contra a tentativa precipitada de uma ortodoxia totalitária, daquela que dizia assim e está acabado. Então, já naquele tempo, ele tinha um espírito de livre pensador e já tinha abertura suficiente para a troca de ideias. Foi solenemente condenado no Concílio de Constantinopla, em 553 d.C. Suas obras foram queimadas, pouca coisa sobrou, e o que sobrou foi adulterado para enquadrá-la na ortodoxia. Então, muito pouco sobrou mesmo, tem que, né, filtrar para poder achar o texto dele. Um pouco da vida do Orígenes. Seu pai era cristão, foi perseguido, sofreu o martírio no ano ali de 201, na perseguição de Sétimo Severo. A mãe dele teve que esconder as roupas do Orígenes para ele não sair à rua para acompanhar o pai no martírio que estava sofrendo. Os bens da família foram confiscados, e ele teve que abrir uma escola de gramática para sustentar a família. Ele tinha 16 anos e teve que começar a trabalhar para poder sustentar a família, né, com essa escola de gramática. Aos 25, deixando-se levar pelo ardor juvenil e tomando ao pé da letra o trecho de Mateus sobre os eunucos pelo reino dos céus, ele mutila-se, ele se castra antes dos 25 anos. Então, podemos dizer tudo sobre o Orígenes, menos que ele não era convicto e decidido, né? Ele achava que ele podia pecar, porque ele tinha o pênis, cortou, se castrou, e uma pessoa absolutamente convicta e decidida naquilo que estava fazendo, né?
Há um excesso, evidentemente, mas, enfim, o mais importante é a gente ler a convicção que está por trás do gesto, né? E não o endosso do gesto, né? Começa sua formação em filosofia na escola de Alexandria, foi discípulo de Clemente de Alexandria e de Amônio Sacas, que foi o pai do neoplatonismo, segundo Eusébio de Cesareia. Em 212 inicia uma série de viagens, foi a Roma, Cesareia, Jordânia, Antioquia, quer dizer, fez todo aquele circuito clássico, né, do cristianismo. Em 231, tal era o conhecimento que ele tinha das Escrituras, que ele foi ordenado presbítero por um grupo de amigos, mas pelo fato de ele ter se mutilado, ele não era elegível à condição de padre. Então, quando ele voltou a Alexandria, isso ocorreu em Cesareia, quando ele voltou a Alexandria, ele foi destituído do sacerdócio, ele não foi aceito como sacerdócio e foi expulso do país, do Egito, né? Foi expulso e teve que se refugiar, foi para Cesareia, onde viveu o restante da sua vida. Lecionou lá em Cesareia por 20 anos. Em 250, com a perseguição de Décio aos cristãos, teve interrompidas todas as suas atividades de ensino, foi torturado barbaramente, em nenhum momento renegou ao Cristo, e quando o imperador morreu, interromperam as torturas, mas ele já era um senhor, 69 anos, quase 70, não resistiu às torturas e faleceu. Então, esse foi o desfecho aí do Orígenes. Estão aí as duas obras disponíveis em português, que também são as mesmas em outros idiomas. Foi isso que sobrou da obra dele. São 2 volumes tratados sobre os princípios, que é a que a gente vai ver hoje, e outra contra Celso. Essa aqui tem umas 300 páginas. Perdão, essa daqui umas 600. A gente não seria proveitoso nem possível abordar as duas, a gente vai pegar só uma e parte dela para poder dar aqui só uma degustação, né, do Orígenes, para quem quiser depois se aprofundar. Tá? Ele escreveu, olha, entre 220 e 230 depois de Cristo. A pergunta que não quer calar, né? Por que lembrar Orígenes em um congresso Balde? Essa altura você pode estar se perguntando, Júlio, está muito bacana essa história, mas o que isso tem a ver com o balde? Tem a ver por 2 razões. Primeiro, por Orígenes, o que me chamou muito a atenção, e aí me fez, né, comprar as obras dele, ler, estudar, foi a preocupação que ele já tinha em 230 depois de Cristo de resgatar o cristianismo original. Aí eu pergunto, peraí. Em 230 depois de Cristo, né, João morreu em 100. Ele já preocupado em resgatar os conceitos do cristianismo original, eu tenho que aproveitar, né? Deixa eu seguir esse atalho aqui, que esse caminho é bom, né? Porque ele que era esse apaixonado, que chegou, né, a se castrar, etc, etc, essa alma, né, fiel ali, exacerbada na sua crença, na sua paixão pelo Cristo, se ele montou a Exapla lá, a Bíblia, essa coisa toda, se ele tinha essa preocupação, eu vou na dele, eu vou seguir aqui porque ele vai me ajudar a chegar ao cristianismo original. Então, aqui o texto dele, ó. Uma vez que há muitos desacordos entre aqueles que professam a fé em Cristo e que essas discordâncias não são só sobre questões secundárias, mas também sobre questões importantes e às vezes de grande importância, parece-nos necessário estabelecer em primeiro lugar sobre cada um desses assuntos uma diretriz certa. E aí a diretriz dele é a seguinte: só deve ser recebida como verdadeira aquela em que não há nenhuma discordância com a tradição eclesiástica e apostólica. Então, toda vez que a tradição da igreja combina com a tradição dos apóstolos, é sinal que está certo. Quando houvesse alguma discordância, tinha que chamar a atenção, porque aí tinha algum ponto de erro. Então, olha que ele foi minucioso. Vocês vão ver, só no Tratado dos Princípios, deve ter mais de 1000 citações bíblicas. Ele vai na fonte, ele vai no versículo, ele vai no detalhe, ele prova por A mais B a verdade de tudo que ele está dizendo sobre cada assunto do cristianismo do Cristo.
Então é uma pérola, é uma preciosidade, porque você vê um documento de 200 depois de Cristo, do terceiro século, resgatando ali na ponta do lápis, na leitura das Escrituras, o cristianismo original. E aí o que é melhor e que é o motivo de nós estarmos aqui falando sobre ele, é que ele destaca a queda como parte integrante desse cristianismo original e desenvolve o conceito da queda todo, de uma forma brilhante, de uma forma impressionante, de uma forma aprofundada. Não é uma citação banal, passageira. Ele desenvolve o tema da queda com maestria, com conhecimento de causa, absolutamente concentrado nas Escrituras, mostrando passo a passo nos textos evangélicos a ideia da queda. Então, pensando que nós estamos fazendo todos parte de um movimento crístico, que a obra de Ubaldi é crística, que o propósito da obra de Ubaldi é o resgate do cristianismo original, na sua singeleza franciscana, na sua singeleza crística, e que isso vale tanto para o comportamento, para a atitude, quanto para as ideias, ter a chancela histórica da revelação da queda como parte integrante e importante do cristianismo original, da forma como nós vamos ver aqui em seguida, é essencial para conectar o movimento atual ao movimento original do Cristo. Nós fazemos parte de uma história. Eu estava comentando aqui há pouco, às vezes as pessoas é difícil, né, para as pessoas se darem conta da importância histórica do momento que vivem. Então, eu não consigo imaginar, por exemplo, que os gregos tivessem ideia do valor da filosofia que produziram. Eles deviam achar Sócrates baixinho e feioso, né? Platão meio esquisito, o Aristóteles chato, cada um devia ter a sua leitura. Mas só hoje, com o distanciar do tempo, a gente consegue olhar para trás e, meu Deus, olha lá o Anaximandro, o Anaxímenes, você consegue ver e dar o valor devido. Hoje nós reverenciamos os profetas de Israel. No passado eles foram apedrejados, queimados, né? Torturados, etc, etc. Hoje nós reverenciamos Chico, Ubaldi, né, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e tal, mas talvez no futuro a gente possa olhar para trás e dizer, meu Deus, né, que oportunidade de ter aquilo no Brasil naquele momento. Então, quando nós olhamos a queda com os olhos de Orígenes e vemos a semente do pensamento ubaldiano, 2000 anos atrás, e percebemos a conexão que existe entre as ideias do cristianismo original e o cristianismo que está sendo apresentado aqui hoje, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, aí nós juntamos tudo. Então, aí não dá para separar Kardec, Rustem, Ubaldi, assim como não dá para separar Lucas de Mateus, de Marcos e de João, né? Você não ouve falar que tem o joãozista, você não ouve falar que tem o mateutista, que tem o luquista, né? Não tem também, não pode haver, né, o kardecista, o ubaldista, o rustanguista, não, são todos parte da mesma revelação. E um olhar maior colocado sobre todos revelará que todos fazem parte, cantam juntos uma só voz, que é a voz de sua voz, né? Então, eu trouxe aqui um passeio, o nosso tempo é curto, eu trouxe as menores citações possíveis, vocês vão ver que eu tive a preocupação de pegar assim tudo de 5 linhas, 10 linhas no máximo, para poder ser breve, mas é importante nós vermos a semelhança e a profundidade das percepções de Orígenes em relação à queda. Ele e Ubaldi frequentaram a mesma Nouri, né? Pode ter certeza que se o Ubaldi ficou lá na Nouri muito tempo, o Orígenes fez uma visitinha, né? Vocês vão ver que o Ubaldi já estava mais avançado, ficou lá mais tempo, tal, mas que o Orígenes passou ali, fez a sua visita. Então, como é que a gente fez isso? Olha, eu peguei principalmente citações de Deus, o Universo, o Sistema, com o Tratado dos Princípios, outra vez para não ficar extenso, não ter um universo de pesquisa amplo demais.
E peguei 10 temas aleatoriamente, só para poder trazer aqui um pouco, né? Mas isso daqui é 5% do que poderia ser visto, é só realmente como exemplo. Então vamos lá. Aqui a estrutura do coisa, não, mas vamos seguir. Deus. Então, a primeira manifestação de Orígenes sobre a divindade é da estupefação e da constatação da nossa limitação diante da grandiosidade da divindade, né? Deus é incompreensível e inatingível pelo conhecimento. Ele está, de muitas maneiras, para além daquilo que podemos julgar a seu respeito. É como se alguém que mal pode vislumbrar uma centelha ou a pálida luz de uma lâmpada pequena quisesse explicar como é a claridade e o esplendor do sol. E o danado escreve bonito, bonito. Vocês vão ver, ele escreve bonito. É um texto elegante, o do Orígenes. Apesar da distância do tempo, é um texto muito bonito. Num segundo momento, ele diz: a nossa mente, como por si mesma, não pode ver Deus como ele é. Compreende, contudo, o Pai do universo a partir da beleza das obras e da graciosidade das criaturas. Ok, né? Quando a gente vai ver o balde em relação a esse mesmo assunto, olha como é que as duas coisas se juntam. Só que o balde já dá um passo além, ele distingue o Deus transcendente do Deus imanente. Agora, olha só como é que os dois falam a mesma coisa. Primeira citação de que Deus é incompreensível, né, e inatingível. Caminhemos juntos à procura de Deus, não certamente do Deus absoluto, para nós superconcebível na sua substância, para nós não suscetível de definição, do Deus transcendente que é além de toda a sua expressão. Para nós humanos ele é hoje o inacessível, o incognoscível, que a nossa mente não pode alcançar além da sua suprema afirmação no todo em que ele nos aparece e na qual nos diz: eu sou. Perfeito, né? Dizendo, esse Deus transcendente realmente é inalcançável, é incognoscível. Mas o Deus imanente, caminhemos ao invés, que é aqui da graciosidade das criaturas, caminhamos ao invés à procura do Deus para nós concebível, porque imanente, expresso na forma, que nos é acessível porque sensoriamente vestido de uma expressão em nosso contingente. Eis um humilde arbusto solitário ao pé de uma mureta. Que significa essa vida? Que pensa e deseja esse pequeno ser? Que pensamento contém? Esta pequena planta sabe muitas coisas. Primeiro, duvido que alguém tenha passado perto de um arbusto e perto de uma mureta e tenha pensado nisso, né? Levanta a mão aí quem passou um dia perto de um arbusto colado numa mureta e pensou desse jeito, né? Aí que você vê o gênio falando. Mas olha só como é que os dois concordam que é através da criação e do Deus imanente que nós vamos poder ter os lampejos sobre a divindade. Então está aí, Deus. Só que o balde faz a distinção do Deus transcendente com o Deus imanente. Mas olha só, tem mais. Sobre Deus ainda. Deus e a infinitude. Deus não admite nela nenhum tipo de adição. Não admite nele nenhum tipo de adição. E do mesmo modo se deve acreditar que não contém em si mesmo nem mais nem menos. Deus é tudo. Deus é causa e efeito. Criador e criação. Essa inteireza da infinitude, que abarca tudo, que abrange tudo, é um conceito de difícil entendimento da nossa parte. Tem algumas palavras aqui que eu percebi que desde ontem, né, com o Gilson e Maurício hoje de manhã aqui falaram, acho que Rosane e Adelaide também passaram pelo conceito da eternidade, né? A eternidade como antônimo de tempo e não como uma sucessão de tempo é de difícil compreensão. E a infinitude como antônimo do espaço e não como uma sucessão de espaço também é de difícil entendimento, né? Mas que negócio é esse? Como é que é? Infinitude é ausência de espaço? É. Eternidade é ausência de tempo? É.
Não, se você for olhar nos dicionários, não é esse o sentido que se dá a essas palavras. Isso ainda complica ainda mais, né? Mas é o sentido novo que advém, né, que se revela para essas palavras a partir do que a gente está aprendendo. Então, para quem é infinito, nada pode ser acrescentado. Aí olha o Baldi falando, ó. Deus é o ser sem atributos e sem limites. Nós, como tudo que existe, estamos em Deus porque nada pode existir fora de Deus. Nada lhe pode ser acrescentado nem tirado. Olha, igualzinho, igualzinho. 2000 anos depois, a mesma mensagem. Aquele que é infinito, nada pode ser acrescentado, nada pode ser subtraído. Sobre a natureza de Deus. Esse pequeno parágrafo aqui dá para a gente um estudo fantástico. Vamos separar em partes. Deus é uma natureza intelectual. Isso eu estou falando há 2000 anos atrás. Ele é, sob todos os aspectos, uma mônada, ou, por assim dizer, uma enáde. Inteligência e fonte de onde tem origem todas as naturezas intelectuais ou inteligências. Olha aí, quase 2000 anos atrás. Aí, primeiro, vamos destacar aqui os elementos que a gente vai trabalhar, né? Primeiro, ali, a natureza intelectual. Ora, o Orígenes faz um esclarecimento que para a gente é fundamental. Olha o que ele diz aqui. Quanto àqueles que, em razão da palavra Deus é Espírito, que está lá em João 4:24, pensam que Deus é um corpo, ele gasta um capítulo inteiro, o primeiro capítulo do Tratado dos Princípios, para explicar que o que é espiritual não tem corpo, né? Olha a dificuldade que ele tinha naquela época. Então, isso aqui faz parte desse esforço que ele estava querendo mostrar que o que é espiritual é incorpóreo e imaterial. Então, ele estava tentando explicar o que significa a frase Deus é Espírito. Então, pensam que Deus é um corpo, eis como devemos lhes responder. O que é costume na Escritura, quando se quer designar uma coisa que é o contrário do nosso corpo espesso e sólido, é empregar o termo espírito. Por exemplo, a letra mata, mas o espírito dá vida. Seguramente ela designa por letra o que é corporal e por espírito o que é intelectual, a que nós chamamos também espiritual. Então, para ele, Orígenes lá atrás, espírito e intelectual, né, espiritual e intelectual são sinônimos. Tá? Guarda essa informação que vai ser importante aqui para a sequência. Aí, olha só. Quem na civilização ocidental pela primeira vez associou Deus à inteligência suprema foi Kardec, né? Não os espíritos, né? Daí as 1018 perguntas aqui do Maurício. Mas foi o Kardec. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando o Kardec usa essa definição, ele estava, segundo Orígenes, fazendo um paralelo, né? Deus é espírito, Deus é inteligência. A adoção dos dois termos como sinônimo já estava, por isso que eu disse que ele antecipa a Kardec, essa associação de espírito com a inteligência já estava lá em Orígenes em 200 depois de Cristo. E o fato da natureza intelectual dar origem a outras naturezas intelectuais também foi falado pelo Kardec. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Aqueles que falam sobre simplicidade e ignorância, né, da primeira criação deviam lembrar dessa frase. Né? Na própria codificação está escrito lá, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ou toda causa inteligente tem um efeito inteligente, mudando a sequência das coisas. Então, é óbvio que a natureza intelectual só poderia dar origem a outras naturezas intelectuais. O efeito é tão mais semelhante à sua causa quanto mais próximo dela se encontra. A água é mais pura, próxima da fonte. O calor é mais intenso, próximo à chama. A luz é mais forte, próxima à lâmpada. O efeito é tão mais semelhante à sua causa quanto mais próximo dela se encontra. O efeito inteligente só pode sair da causa inteligente, né? O raio solar sai quentinho do forno, né, logo que sai do sol. Bom, então, podemos voltar aqui só para essa primeira frase. E chegamos aqui ao balde.
chegamos assim a um conceito de Deus que se avizinha da abstração e que está chegando à ciência moderna. E aqui, se avizinha da abstração a que está chegando a ciência moderna. Ou seja, um Deus inteligência e pensamento, um Deus lei que dirige de dentro todos os fenômenos. Olha aqui, ó. Natureza intelectual dá origem a outras naturezas intelectuais. E, respondendo a uma das perguntas que foram feitas aqui ao Maurício, né? Foi por amor que Deus quis a criatura, feita a sua imagem e semelhança e partícipe das suas próprias qualidades. Foi por amor que Deus criou. Como é que pode o amor viver solitário? Só um amor que é infinito precisava da infinitude para ser objeto do seu amor. Essa talvez seja a única limitação possível para Deus. Deus não poderia viver sozinho. Ele precisava da criatura para amar. Só assim ele podia extravasar o seu amor. E só podia amar oferecendo à sua criatura o melhor de si mesmo, o seu próprio modelo. Ele não podia oferecer menos do que o seu melhor. Essa é uma limitação que até Deus tem, né? Por ser um Deus de amor. Mas vamos lá. O segundo aspecto é esse aqui, ó. Ele é, sob todos os aspectos, uma mônada, ou por assim dizer, uma menade. Primeiro, nós vamos ter que entender um pouquinho a questão da mônada e da enade, né? Vamos avançar, depois a gente volta aqui. A gente precisa entender a palavra mônada no entendimento de 200 depois de Cristo, porque as palavras mudam ao longo do tempo. As palavras evoluem. Então, a gente precisa entender a palavra mônada naquele contexto. Então, olha, naquele momento, segundo a Enciclopédia Britânica, ela era entendida como a unidade primordial da qual deriva o todo. Esse termo parece ter sido proposto por Pitágoras, associando ele ao primeiro número de uma série. Então, o primeiro número de uma série qualquer, o Pitágoras chamava mônada. Mais tarde, os gnósticos, o gnosticismo se popularizou ali na época do Orígenes, 200 depois de Cristo, eles adotaram a ideia do Pitágoras e, por analogia, associaram Deus à fonte primária do todo. E aí surgiu a ideia da mônada. A palavra mônada, utilizada por Orígenes, tinha esse sentido, Deus como princípio do todo, né? Mais tarde, Giordano Bruno volta a utilizar essa palavra lá em 1591. Ele tem uma obra escrita chamada Mônada, o número e a figura, e que ele cita Pitágoras, de 1591. E depois o Leibniz, né, com a sua monadologia, em 1714, que associou a mônada à ideia de semente. Então seriam as sementes da criação, mônada como se fosse uma pequena semente. O conceito de monismo de Ubaldi não deriva dessa última acepção. Então, monismo tem a ver com mono, unidade, uma única substância e uma única lei. Não tem a ver com mônada no sentido de semente que a gente vê ali na filosofia ocidental. Então, a gente pode voltar aqui, ó, e ficar só na visão gnóstica do segundo século, que é a referência que o Orígenes tinha, onde apresentava Deus como a fonte primária do todo. Então, é nesse sentido que ele está chamando Deus de mônada, pelo fato de ser a fonte primária de tudo que é. A segunda palavra, que é enade, ainda é mais interessante. Enade é o nome daquele concurso público do governo, né? Me deu um trabalho danado, que eu botava enade para procurar na internet, só aparecia coisa do governo. Aí tive que catar, realmente. E aí descobri aqui, olha, uma professora de filosofia da Universidade Livre de Bruxelas, ela é doutora em filosofia grega, e segundo ela, a enade é um termo filosófico que é derivado do grego antigo, e em oposição ao conceito de mônada, que é fechada e complexa, a mônada como fonte, né, como semente, ela evoca a unidade como um princípio de sucessão. A unidade como um princípio de sucessão. Que negócio é esse, né? Onde é que na obra de Ubaldi se vê a unidade como um princípio de sucessão? Ora, na própria descrição da criação original, né? É uma enade. Vamos ver aqui uma enade. Vocês querem ver uma enade ao vivo? Né?
que horas são? 16h30 da tarde de sábado, vamos ver o Menade, né? Vamos ver o Menade aqui ao vivo. Olha só, primeiro texto de Ubaldi, ó. Eis então que a esfera a qual chamamos de tudo uno Deus, por representar Deus como unidade envolvendo o todo, inicia um processo de íntima elaboração, levando a uma profunda transformação. Qual é o resultado final do citado movimento de elaboração interior? Como se transformou em seu íntimo o tudo uno Deus no fim do terceiro momento? Como fica a estrutura interior da esfera no fim do processo a que se deve à criação? Em que constituiu ela? Respondamos começando com as palavras do capítulo Visão Sintética, com que se encerra a visão do volume Deus e Universo. Nesse processo, Deus multiplicou-se, como que se dividindo num número infinito de seres e, no entanto, continuando uno. Aí enrola a cabeça da gente de vez, né? Como é que pode um se dividir no múltiplo e continuar uno? E se Deus se divide, isso é panteísmo. Olha aí, ó, você está caindo no panteísmo, é a primeira coisa que a gente ouve, né? Então, como é que pode um todo uno se dividir e, ao mesmo tempo, se multiplicar e, ao mesmo tempo, continuar único? Não parece um nonsense, né, para a nossa pobre concepção do século XXI, né? E olha que o Orígenes utilizou essa ideia lá em 200 depois de Cristo, né? A expressão enade é fantástica. Primeiro nós temos que dividir o Deus transcendente do Deus imanente. Deus está além da criação, mas a criação é feita da sua substância. E o que foi organizado, né, o que foi estruturado organicamente foi a sua substância a partir do seu pensamento, com a força do seu pensamento. Vamos ver aqui o Menade. Olha aqui, ó, o processo de meiose e mitose, ó, da embriologia humana. E também não humana, né? É um todo único que se divide, se multiplica e, no entanto, continua um. Cada vez mais organizado e estruturado. É a versão humana que nós temos para o princípio da criação original. Como é que um todo uno se multiplica, se divide e continua a se manter uno. Né? Olha aí o exemplo perfeito. Olha aqui, ó, a enade, a unidade como princípio da sucessão. Aqui, ó. Nesse processo, Deus multiplicou-se como que se dividindo num número infinito de seres, no entanto, continuando uno. Curioso é que Orígenes denomina a criação original como uma esfera fixa, a plané, e o Ubaldi usa a mesma expressão da esfera, usa a mesma analogia da esfera, 2000 anos depois. Espera aí? Então vamos voltar lá na frase de Ubaldi? Então, apareceu-me Deus como uma esfera que envolve o todo, isto é, como um conceito abstrato de esfera, existente além do espaço e cuja superfície está situada no infinito. Deus está no centro e domina toda a esfera, existindo também em cada ponto seu. A ideia perfeita da enade e da multiplicação, etc. E tal. Perfeita. A palavra enade quase que denomina um pouco da visão de Ubaldi sobre a criação original. É como se estivesse explicando numa palavra aquilo que Ubaldi viu. Vamos lá aqui. Cristo. Para começar, ele divide, né, o Cristo divino, o Cristo cósmico da natureza humana. Ele está preocupado com o Cristo cósmico nesse momento. E aí ele traz algumas citações de Paulo, pensando no Cristo cósmico daquele tempo, do Filho de Deus. Ele entende Cristo como Filho de Deus, como uma das pessoas da Trindade católica. Né? Tem que ver o momento, o contexto dele. Mas ele cita algumas expressões belíssimas, né, sobre o Cristo. Essa primeira de Paulo. Ele é o primogênito de toda criatura e de toda criação. Se nós fizermos a tradução, né, tirarmos aqui
a referência ao primogênito e unigênito do Pai, à figura do Cristo, e se entendermos como sendo o Cristo cósmico e como referentes à primeira e única criação verdadeiramente divina, tem-se uma releitura de Orígenes completamente original. Não sei se ficou claro. Ele estava se referindo como primogênito e unigênito da criação, pensando só em Jesus, né? Se você transportar as mesmas palavras para a ideia do Cristo cósmico e para a ideia da criação primeira, você tem uma releitura dos textos bíblicos completa. E aí os dois se encontram, Orígenes e Ubaldo se encontram de uma forma impressionante. Olhem só. 3 citações que ele traz. 2 de Paulo, né? Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o brilho da glória e a figura e expressão da sua substância, o sopro do poder de Deus e a porróia, isto é, emanação puríssima da glória do Todo-Poderoso. Nenhuma mancha se pode introduzir nela, porque é o esplendor da luz eterna e o espelho imaculado da atividade de Deus. Energeias, imagem da sua bondade. Olha como é que ele descreve o Cristo. Só que esse Cristo, para nós, vai ser adotado como a primeira criação, que é a imagem e semelhança do Pai, segundo a revelação de Ubaldo. Então vamos ler de novo, pensando na primeira criação. Quando nós fomos criados, nós éramos a imagem do Deus invisível, porque é feito da sua substância. O primogênito ou unigênito de toda a criação. A criação primeira e única, porque Deus criou uma vez só. A criação que nós temos, lembrou o Gilson ontem, o universo não é criação de Deus. O brilho da glória é a figura e expressão da sua substância. Olha, o brilho da glória. Olha como é que nos descreve. Vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Né? Nós somos sopros do poder de Deus, emanações puríssimas de sua glória. Nenhuma mancha. O esplendor da luz eterna e o espelho imaculado da atividade, a imagem da sua bondade. A criação primeira é a imagem da bondade de Deus. Olha que frase belíssima. A criação divina só podia ser o espelho, o retrato, o registro, o efeito da sua bondade. Né? Quando o Cristo diz, vós sois deuses, deuses no melhor sentido da expressão da divindade realizada na forma da sua primeira criação. Então, ele desenvolve, né, esses temas. Ele faz a comparação da criação primeira a uma estátua em ponto menor da divindade como ponto maior. Me lembrou aquela coisa das bonecas russas, né? Vamos supor que tenha sido feita uma estátua tão grande que pudesse conter toda a terra e que, devido à sua imensa extensão, ninguém a pudesse enxergar. E que outra estátua fosse feita em tudo parecida com a primeira. Somos nós. A criação é uma versão reduzida do Criador. É uma miniatura dele. A melhor expressão que ele podia dar para a sua criação. Espelho imaculado. Lembrou aqui, né, a frase do Cristo: as obras que o Pai realiza, o Filho as faz também. Assim como todos os movimentos e gestos de quem olha num espelho produzem uma imagem que se move com os mesmos movimentos e mesmos gestos. Pensem numa criança reproduzindo os gestos do Pai. A criação primeira estava em sintonia com o Pai, o Verbo estava com Deus, nós estávamos sintonizados com Deus, estávamos fazendo parte do mesmo movimento de amor. A criação primeira, a sua égide, a sua bandeira era um por todos e todos por um. A vida de cada um dedicada ao todo. Né? O eu a serviço do todo, o eu a serviço do todo. Foi isso que foi quebrado quando surgiu o egoísmo. Quebrou esse princípio. Havia sintonia e cumplicidade. Então, ele resume aqui o Orígenes, né?
Tal imagem implica a unidade da natureza e de substância entre pai e filho. O pai gerou o filho que é verdadeiramente a sua imagem, tanto quanto, sendo ele mesmo invisível por natureza, ele gerou também uma imagem invisível, porque não há nada de corpóreo. A criação primeira é toda espiritual. O Filho é a palavra e por essa razão não se deve conceber nele nada de sensível. Ele é sabedoria, não é simples e ignorante, ele é sabedoria. E na sabedoria não se deve suspeitar nada de corporal. Ele é incorpóreo, ele é sábio, ele é espírito, porque ele é filho de Deus. E aqui é a frase de Balde. A verdadeira criação foi única, a dos espíritos puros, isto é, a que Deus realizou em seu seio, distinguindo-se interiormente em muitos eu sou, feitos à sua imagem e semelhança. O nosso universo físico não foi uma criação, foi um desmoronamento da criação. Os espíritos puros eram outros tantos eu sou, semelhantes ao tipo originário, Deus, isto é, individualizações pessoais como é o próprio homem. Então, ali, ó, a imagem e semelhança, Cristo como Cristo cósmico, como símbolo perfeito da nossa criação original, o esplendor da glória divina, o espelho da sua bondade, o brilho da sua luz, a sua imagem e semelhança. Da criação, essa aqui, então, é demais. Como é que a gente está de tempo aí? Quem é que está controlando o tempo? Tem alguém que controla o tempo aí? Tá bom. 20 para as 5? Então, tem mais um tempinho, né? Da criação. Aqui, o Orígenes passou naquela nuure lá do balde. Aqui ele foi lá e, olha, pegou lá em cima. Ele não se contentou em passar por baixo, não. Ele foi lá no topo. Vocês vão ver aqui, você escreveu o que ele escreveu. 200 anos depois de Cristo é de arrepiar. Viu, Maurício? Preste atenção, um dia você vai escrever, daqui a uns 500 anos, né, você vai escrever alguma coisa parecida. Preste atenção. Olha aqui. Diz ele, e como é que se poderia acreditar ou supor que em algum momento Deus Pai tenha existido sem gerar essa sabedoria, sem gerar a criação? Pois, ou se dirá que Deus, antes de gerar a sabedoria, não podia gerá-la, ou então que ela não existia antes, e que ele lhe teria dado origem depois para que ela existisse. Ou ainda que ele podia, mas que ele não queria gerá-la, o que também não pode se dizer a respeito de Deus. Devemos, portanto, crer que a sabedoria foi gerada sem nenhuma relação com qualquer forma concebível de começo. Uau! Bem, eu vou traduzir sabedoria por criação, que aí fica mais fácil. Tá? Vamos ver de novo? Pois, e como é que se poderia acreditar ou supor que em algum momento Deus Pai tenha existido sem gerar essa criação? Pois, ou se dirá que Deus, antes de gerar a criação, não podia gerá-la. Então, ele já existia, mas não podia gerá-la, então não tinha criado nada. É a primeira hipótese. Ou então que ela não existia antes, e que ele lhe teria dado origem depois para que ela existisse. Aí você tem uma ideia de tempo, que o Maurício estava comentando hoje. Nós somos viciados, condicionados a pensar em tempo. O que existia antes de Deus? Não existia antes. O que existia antes do antes? Essa que deveria ser a pergunta. Né? Ou ainda que ele podia, mas que não queria. Aí é mais complicado. Deus, não quero gerar agora não. Não vou deixar a criação para outro dia, né? Estou muito cansado, vou me descansar um pouquinho. Moisés botou lá descansando no 7º dia, né? Vai ver que foi o inverso, vai ver que ele descansou no domingo e depois começou a trabalhar. Né? É o desenho que se apresenta aqui. Mas não, ele diz, devemos, portanto, crer que a criação foi gerada sem nenhuma relação com qualquer forma concebível de começo. E resume aqui, Deus não começou um dia a ser criador, como se não tivesse sido antes. Aí dá um nó na nossa cabeça. Aí a pergunta que ele faz é ótima, olha só. Vê se essa frase dele vale para 2000 anos depois. A inteligência humana fica abalada e constrangida, incapaz de compreender como é que, uma vez que Deus sempre existe,
também as criaturas tenham subsistido, por assim dizer, sem começo, quando, por outro lado, é preciso, sem dúvida, acreditar que elas foram feitas e criadas por Deus. Não parece pegadinha daquela? Vou repetir a pergunta. Olha só, vamos ver. Vou sentar aqui, para a gente fazer essa pergunta com calma. Se Deus sempre existiu, e ele não poderia existir sem criar, é sinal que as criaturas surgiram junto com ele? Mas se elas surgiram junto com eles, como é que elas foram criadas por ele? Não é uma boa questão para pensar sábado de tarde? Né? Você podia estar vendo lá o... Como é que é o programa da tarde lá? Luciano Huck, podia estar vendo Luciano Huck, aí vem aqui e fazem essas perguntas. Vou repetir, olha só. A inteligência humana fica abalada e constrangida, incapaz de compreender como é que, uma vez que Deus sempre existe, também as criaturas têm subsistido, por assim dizer, sem começo. Então, Deus sem começo, criaturas sem começo. E, ao mesmo tempo, como acreditar que elas foram feitas e criadas por Deus? Faltam 15 minutos para a gente resolver isso. Olha aqui o papelzinho. O Orígenes escreveu isso há 2000 anos atrás. O balde só apareceu no final do século XIX. E nós temos que resolver isso em 15 minutos. Eu vou beber uma água para descansar aqui, né? 14, muito bem lembrado. A nossa sorte é ter o balde, né? A nossa sorte é ter o balde. Então vamos recorrer aqui ao nosso mestre aqui para poder achar um caminho. Então a primeira resposta de Ubaldi é ótima. Não foi criada a substância espiritual que os constituía, porque esta era a substância incriada de Deus. O que foi criado como coisa nova, que dantes não existia, foi a distribuição diferente dessa substância, ou seja, as suas individuações particulares, isto é, as criaturas como seres distintos. Vamos explicar. Então, peraí. Desde que Deus existe, ele emana a sua substância. Faz sentido, né? Desde que o Sol existe, ele brilha, né? Desde que o Sol existe, saem seus raios quentes, aquecendo tudo que o cerca. Perfeito. Então, Deus emana sua substância e ela é contemporânea do próprio Criador desde que ele existe, desde que ele é. Perfeito. E aqui, didaticamente, o Baldi divide. A organização do sistema é que teria sido a posteriori. Muito bem, então vamos avançar aqui. Então, primeiro eu tenho que fazer a distinção entre eterno e perpétuo. Eterno, vocês vão sair daqui sabendo isso, né? Depois todos os apresentadores falaram a mesma coisa. Eterno não é perpétuo. Perpétuo tem a ver com continuidade e sucessão de tempo. Então, eterno é o antônimo de perpétuo, não sinônimo. Eterno é a ausência de tempo. Perpétuo é uma sucessão de tempo. Eterno é uma ideia da criação original. Perpétuo é uma ideia da queda. A perpetuidade tem a ver com a queda. A eternidade é divina. Está claro? Então, diz lá, como o Orígenes não sabia disso, a gente vai dar um desconto para ele, né? Um bom rapaz, né? Essa geração eterna da substância é eterna como a radiação que vem da luz. Assim como o Sol brilha e gera luz que lhe é própria, Deus brilha e gera substância que lhe é própria. Perfeito, dá para entender. Mas, num determinado momento, lá na técnica funcional da lei de Deus, o Baldi cai para um outro conceito que também foi citado hoje aqui, que é o da ausência da criação primeira. Como que Deus não poderia emanar caoticamente. Ele só poderia emanar organicamente. Porque ele é Deus, porque ele é amor, porque ele é ordem, porque ele é lei, porque ele é princípio. Então, a ideia de uma criação
é só para efeito didático. Olha só. Aí embaralha tudo. Você sai daqui, né, com a convicção de que nada será como antes. Né? Você sai daqui sabendo o seguinte: a ideia que se alimentou a vida inteira de que nós fomos criados, não é isso? Nós fomos criados, a gente repite. Não fomos. Olha aí. E, no entanto, se eu ainda tenho que me servir de uma expressão material para poder traduzir a ideia, não surgimos ao mesmo tempo que Deus. Mas é porque o tempo é uma péssima expressão para distinguir. Ele é independente da criação. Mas desde que ele é, a emanação dele é a criação. Assim como a luz é do sol. Dá para entender isso? Agora, qualquer ideia de tempo que se tente colocar nisso, quebra o raciocínio todo. Não dá para dizer assim: Deus surgiu e depois de algum tempo surgiu a criação. Aí matou a ideia. Agora, posso dizer o seguinte: o raio solar só existe depois que existe o Sol. Mas como medir o tempo, a fração de tempo que separa um e outro? Percebeu o que é a eternidade? O raio solar só existe depois que o Sol existe. A criação só existe depois que Deus é. Mas como separar no tempo o tempo que separa as duas coisas? Já valeu, né? Faltam 5 minutos, mas a essa altura é uma conversa, né? Agora eu vou passar alguns rapidamente assim, ó. Unidade da substância. Como já dissemos acima, essa substância material tem uma natureza apta a se transformar de todas as coisas em tudo. Está ali a grande equação da substância, é o balde purinho. Organicidade. Apesar de o estado do universo ser composto de diversas funções, não se deve julgar que ele esteja em desacordo e discrepância consigo mesmo. Mas, tal como em nós muitos membros se adaptam num só corpo, reunidos em uma só alma, assim também julgo que se pode compreender o mundo inteiro como um imenso e enorme animal, sustentado como que por uma alma e pelo poder e razão divinos. O balde purinho, ó. Nessa primeira criação perfeita, as criaturas centelhas em que o incêndio divino se dividiu por amor continuam uno, porque estão fundidas em um só organismo unitário, Deus, que se cindiu para dar por amor o ser às criaturas espirituais, mas cindiu-se apenas no seu interior, permanecendo como um todo orgânico, uno e indivisível, do qual as criaturas e espíritos perfeitos fazem parte. Gente, aqui é só a degustação da degustação da degustação. A boa notícia é, como eu sabia que o tempo aqui é curto, nesse arquivo que eu trouxe aqui para a gente ver, tem a pesquisa toda. Então tem aqui uns 100 slides ocultos com todas as citações e todos os paralelos lá com o balde. Então, quem quiser aqui pegar depois pode se divertir o domingo inteiro vendo a continuidade dessa série. Eu queria terminar, não vai dar para a gente ver a visão do sistema, os diferentes níveis da queda e livre-arbítrio. Aqui vale só um parênteses. Há, pois, que entender que nas criaturas os poderes que exercem sobre os outros se devem às suas ações e movimentos e aos seus méritos, e não pelas condições peculiares em que são constituídos. Ele fala da lei do mérito perfeitamente. Cada um tem o que merece, cada um caiu na posição de acordo com a sua vontade. E desenvolve isso brilhantemente. Mas eu queria terminar, fala de Lúcifer, fala que o diabo tem jeito. Olha só, fala que o diabo tem jeito. Até o diabo vai se salvar. Né? Está lá todo o mal, né, vai se resolver. Deixa eu passar, eu queria terminar com uma citação dele aqui, muito bonita. Peraí. Não, vai ter perguntas e respostas, gente. Mas olha só, eu queria também deixar para vocês uma ideia da estatura moral de Orígenes. Porque a gente falou muito, né, um pouco da sua vida, mostrou um pouco da sua obra, da sua concordância com o balde, mas eu achei essa frase tão bonita, tão profunda, e resolve um dilema tão comum nas nossas vidas, que eu queria deixar aqui como último slide dessa conversa.
O Deus da lei dos evangelhos é um só e mesmo Deus, que faz o bem com justiça e castiga com bondade, porque nem o bem sem o justo, nem o justo sem o bem, podem indicar a dignidade da natureza divina. Vou repetir. Para nós pensarmos no nosso dia a dia, antes de julgar quem quer que seja, e antes de criticar quem quer que seja, e da tolerância e do perdão cristãos, né? O Deus da lei dos evangelhos é um só e mesmo Deus, que faz o bem com justiça e castiga com bondade. Porque nem o bem sem o justo, nem o justo sem o bem, podem indicar a dignidade da natureza divina. Que Jesus nos abençoe e obrigado pela presença em mais esse Congresso Perturbal. Deus os abençoe. Obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org